Olá, nono ano, bom dia! Como você está nessa manhã de segunda-feira? Espero que tenha passado bem desse feriado prolongado, que tenha descansado bastante e esteja pronto para mais uma semana de aulas, de atividades, de lives que ocorrerão ao longo de toda essa semana. E como toda boa segunda-feira, eu venho trazer para você 2 aulas de físicas, 2 aulas de literatura e 2 aulas de inglês. E na sequência desse vídeo, você assiste essas aulas na mesma ordem. A primeira aula será uma aula de física com o Mr. Gleidson. A segunda aula, uma aula de literatura com a Miss Cristiane. A terceira aula, uma aula de inglês com o Mr. Stefflin. No mais, eu espero que você também esteja acompanhando as nossas lives, que são plantões de dúvidas. Por isso, anote as suas dúvidas para que você possa conversar com os professores de maneira online. Você não sabe o dia das lives? Estou deixando para vocês aqui na descrição do vídeo todo o cronograma das lives que ocorrerão lá no Hangout durante essa semana, junto com os minutos e os segundos exatos das aulas dessa manhã. Então, se você precisa voltar em uma dessas aulas, é só você clicar no link dos minutos e dos segundos que você será encaminhado imediatamente para essa parte do vídeo. No mais, eu desejo a você uma boa aula, uma ótima manhã e até amanhã. Fique com Deus. Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula, mais uma semana começando. Hoje é segunda-feira, começando aí uma semana completa, sem feriado, com aulas, com lives e todo o conteúdo que a gente está preparando aí para vocês. E hoje, dia da nossa aula de física, vamos seguir com o nosso conteúdo, conforme a gente conversou na conferência de quinta-feira. As dúvidas estão ok. Aparentemente vocês me passaram um feedback que estão entendendo o conteúdo, que o conteúdo está indo. Então vamos seguindo. A gente não pode parar. Começando só a videoaula, deixando alguns avisos. Eu estou bastante preocupado com alguns alunos que não estão mandando material, que não estão enviando as atividades e não estão participando das lives. E pessoal, não é um período de férias. Só relembrando, o bimestre está acontecendo, ele está correndo, as notas estão contando, então a gente precisa que vocês estejam participando, porque o aprendizado que está sendo construído aqui, lá na frente a gente pode revisar, mas esse conteúdo não vai ser repetido. Então por isso que eu estou sempre perguntando se está entendendo, se está dando tudo certo, se está indo tudo bem. Qualquer coisa, nos passe, seja no momento das conferências, seja no privado, mas eu preciso saber o que está acontecendo, principalmente com alguns alunos que não estão mandando atividades. Eu dei o prazo até ontem para vocês me mandarem tudo que estava pendente e justificar o que não foi entregue, o que não der para ser entregue. Então, as justificativas, o material que eu recebi até ontem, eu considerei normal. Hoje, segunda-feira, semana nova, vida nova, sistema novo. Então, fiquem espertos, não brinquem nesse período, porque não é férias. Férias vocês terão normalmente aí em julho. Por enquanto, estamos correndo conteúdo. E o que a gente está estudando? Dando uma relembrada geral. Estudando átomo, tanto em física e na química a gente está só aperfeiçoando para entrar na tabela periódica. Mas voltando aqui para a física, a gente está aprofundando no átomo, algo que vocês começaram a ver lá no 8º ano, bem por cima, bem introdutório, e agora a gente está voltando e aprofundando no estudo dos átomos. Começamos a ver como surgiu a teoria do átomo, o que significa átomo. Isso foi passado na última aula. E é um conteúdo, pessoal, muito importante, porque sempre cai questão sobre as teorias dos modelos atômicos. Modelo atômico é um conteúdo que cai sim em vestibular, cai sim em prova, então começa a perceber que agora para frente vocês vão ver muito isso, ouvir muita questão do vestibular, questão de prova, então conteúdos que são mais importantes, conteúdos que caem mais, conteúdo que cai menos. Então é importante vocês já começarem realmente a pensar nessa questão
de vestibular, de prova, porque afinal de contas vocês estão em período de transição para o ensino médio. Ano que vem vocês já são ensino médio, primeiro ano, e agora é só aprofundar ainda mais o conhecimento. E modelo atômico é um conteúdo, sim, que sempre tem questão, e é um conteúdo que vocês vão ver aí ao longo de todo o ensino médio. Então vamos recapitular rapidamente o que a gente viu na outra aula, por cima, e aprofundar nas teorias. A aula de hoje vai ser para explicar as 3 teorias, as 4 na verdade, as principais teorias de modelos atômicos. Então, a gente segue a partir de hoje e quarta, quinta-feira a gente tira dúvidas. Não esqueçam de estar com o caderno do lado na hora de assistir a videoaula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, anotem, porque às vezes na hora da conferência vocês não lembram das dúvidas, e aí o momento de vocês tirar dúvida com os professores ao vivo são nas conferências. Então, ficou alguma dúvida no meio da explicação, tem algo para perguntar, anota agora e na hora da conferência me passa essa dúvida, ok? Então vamos seguindo. Só relembrando como que surgiu a teoria do átomo. Lembra do Demócrito? Ele foi um filósofo grego. Ele deu a primeira teoria do que seria o átomo. Ele batizou, na verdade, veio o batismo do nome átomo, que A significa não, tomo, parte. Significa a parte indivisível da matéria, que é aquilo que a gente falou. Ele começou a ver os elementos e começou a filosofar, filosoficamente, tirar a teoria de que se você pegasse alguma molécula e fosse quebrando, até chegar numa parte que não pudesse ser mais quebrada, que não pudesse ser mais dividida, essa parte seria o átomo. Que todos os elementos são formados por essas pequenas moléculas, partículas indivisíveis. Então o nome átomo veio de indivisível e é uma teoria filosófica. Veio de uma teoria filosófica. Se é filosófica, não houve comprovação científica na época. Então essa era uma teoria baseada apenas em observação, em filosofias, etc. Então foi daí que surgiu o nome átomo, que significava indivisível, até os estudos evoluírem e saber que o átomo ele é sim, dá uma limpadinha na câmera, até descobrir que o átomo ele é sim divisível. E essa teoria do modelo filosófico ela foi bem avançada. Mas para chegar no modelo atômico que a gente tem hoje, houve vários avanços, vários progressos. E a gente vai ver isso também. Então, pessoal, lembra do Demócrito e do Leucipo, que nós vimos na última aula. Os dois filósofos que trouxeram aí a teoria, defenderam a teoria do que seria o átomo. Então, olha aí a imagem, por exemplo. Pegasse aí um produto como uma pedra, acho que isso é uma pedra, e fosse quebrando, pedaços menores, quebrando em pedaços menores ainda, o menor pedaço seria o átomo. Átomo seria a menor partezinha. Era uma teoria baseada na intuição e na lógica, em pensamentos filosóficos. Então ela não era comprovada cientificamente. A partir dessa teoria filosófica, ela foi muito importante, porque lá na frente, quando os cientistas começaram a estudar os átomos, foi a partir dessas teorias que foi o ponto de partida que eles conseguiram avançar e evoluir aí os conceitos atômicos, os modelos atômicos. Então vamos ver qual foi o primeiro modelo atômico científico. Esse foi o modelo atômico filosófico, mas qual que foi o primeiro modelo atômico científico e a partir dele qual foi a evolução. Como eu já tinha passado uma pesquisa, eu acredito que vocês já estão familiarizados com alguns nomes e que o que a gente vai ver agora não é tão novo, não é tão confuso para vocês. Então vamos lá para o primeiro modelo atômico. O primeiro modelo atômico, pessoal, ele foi criado aí por um cara chamado John Dalton. É o modelo atômico de Dalton. O que consistia? Ele era um químico inglês. O que consistia o modelo atômico dele? Consistia de que o átomo ele era uma molécula única, uma molécula maciça, indivisível, rígido, indivisível, indestrutível, forma esférica. Esse modelo atômico de Dalton ficou conhecido e caracterizado como modelo de bola de bilhar.
como que é uma bola de bilhar. Bola de sinuca, famosa sinuca. É uma bola formato esférico, totalmente rígida e bem resistente. Então, para o Dalton, o átomo ele era como uma bola de bilhar. Era uma esfera rígida, indivisível, bem pequena, obviamente, e composta apenas ali pela massa. Não tinha nada além disso. Então, para o primeiro modelo de John Dalton, que foi esse cara aí da fotinha, consistia basicamente nisso. O átomo era uma esfera rígida, indivisível e indestrutível, de forma esférica. Então, sempre que vocês lembrarem da teoria de Dalton, associa a bola de bilhar. O modelo atômico de Dalton é o que caracterizava o átomo como uma bola de bilhar, seguindo as mesmas características. Não tem muito segredo, era um modelo muito simples, mas foi o primeiro modelo científico e foi a partir dos estudos dele que o próximo modelo veio. Mas então, sempre que lembrar de Dalton, lembra da bola de bilhar. Dalton, bola de bilhar. Isso vai ajudar vocês em provas, em qualquer atividade, porque quando a gente for falar do modelo atômico de Dalton, você lembra da bola de bilhar. Como que é uma bola de bilhar? Formato esférico, duro, resistente e indestrutível, até certo ponto. Então, para o Dalton, esse era o modelo atômico dele. Uma bolinha, indivisível, indestrutível, a menor parte da matéria. A partir do modelo atômico de Dalton, que foi aceito pela comunidade científica por um bom tempo, veio o próximo modelo atômico. Um outro cientista pegou esse modelo atômico de Dalton, porque a ciência é assim. Nós já falamos nas aulas de física e química. A ciência ela nunca é uma verdade absoluta, ela está sempre em evolução. Então, teorias que se acreditam hoje podem ser quebradas amanhã. E foi assim com o modelo atômico de Dalton. Por um bom tempo, essa teoria foi aceita, até que veio um cientista, pegou essa teoria dele, estudou, aprofundou e quebrou em outra teoria, que surgiu aí a teoria do Thomson. Vamos ver sobre o Thomson. Joseph Thomson, ele propôs um novo modelo em 1904. Ele pegou o modelo de Dalton, que era da esfera de bilhar, e aprofundou para o famoso modelo de pudim de passas. Como que é esse modelo? Ele admitiu, o Thomson, que o átomo era sim uma esfera maciça, só que era uma esfera maciça de carga positiva. E ele descobriu, estudou que tinha os elétrons dentro espalhadas nessa esfera, em seu interior. Os elétrons que são a carga negativa. Então, assim como pudim de passas, nunca comi pudim de passas, mas quando vocês imaginam pudim de passas, inclusive já comeram pudim de passas, se já comeram, coloquem nos comentários. Mentira, não precisa colocar não. Pudim de passas, ele... Como que você imagina um pudim de passas? Um pudim e várias passas no meio, por fora, esparramadas ao longo do pudim. Esse era o modelo do Thomson. Thomson, ele acreditava que o átomo era uma grande esfera, uma esfera positiva, e dentro dessa esfera positiva esparramada tinha os elétrons, a carga negativa, como semelhante ao pudim de passas. Então ele já começou a trazer um conceito da parte positiva e da parte negativa, dos prótons e dos elétrons. Esse modelo pudim de passas foi aceito também pela comunidade científica por um bom tempo, até que vai vir aí um outro cara que começou a estudar, aprofundar, fazer alguns testes e ver que era um pouco mais complexo do que isso. Mas associou o modelo atômico de Thomson, vocês vão associar ao pudim de passas. Por que um pudim de passas? Porque foi assim que ficou caracterizado cientificamente. Numa questão de Enem, de vestibular, vocês sempre vão ver o nome do Thomson associado à teoria pudim de passas. Poderia ser pudim de qualquer outra coisa, pudim de gotas de chocolate, poderia ser. Mas não, colocaram pudim de passas e sempre que vocês forem ver numa prova, será pudim de passas. Eu, na aula presencial, estaria desenhando um perfeito pudim de passas, um perfeito modelo atômico de Thomson. Vocês têm certeza que eu faria um ótimo desenho, mas como a gente não tem como fazer o desenho, segue aí essa imagem. E vocês têm que associar ao Thomson,
Lembrou do Thomson? Lembra do modelo atômico do Thomson. Qual que é o modelo atômico do Thomson? Pudim de passas. Professor, mas eu preciso saber que o Dalton fez o modelo de bola de bilhar, o Thomson o modelo pudim de passas? Precisa, não pode ter confusão. Não pode confundir o modelo de Dalton com o de Thomson, com o de Rutherford. Vocês têm que... Isso é uma coisa que é cobrada. Vocês têm que saber exatamente quem foi o cara que fez qual modelo e como era caracterizado. Até aqui está muito simples. Dalton fez um modelo baseado em esfera de bilhar. Thomson, o modelo da esfera positiva com os elétrons espalhados ao redor. Então até aqui, bem simples. A partir do modelo do Thomson, veio um outro cara que foi estudando, aprofundando, e aí ele viu, não é bem assim, é um pouco mais complexo, que foi o Rutherford. Rutherford, ele trouxe esse clássico modelo atômico aí, que é um modelo um pouco mais complexo. Como que era o modelo dele? Ele dizia que tinha sim o núcleo, a região central, só que para ele o núcleo era só carga positiva. O núcleo era grande parte positiva, era uma esfera de carga positiva do próton. E a carga negativa, os elétrons não ficavam dentro do núcleo, não ficava ali colado como no modelo do pudim de passas. Ele ficava orbitando esse núcleo. Então olha só as características do modelo de Rutherford. A maior parte do espaço do átomo é espaço vazio, porque olha aí, do núcleo até o espaço que os elétrons estão orbitando, tem aí um certo espaço vazio. No seu interior existe uma pequena região central positiva, que é o núcleo. No modelo Rutherford, o núcleo só tinha carga positiva. Até então não existia aí o conceito de nêutrons. Existia apenas prótons e elétrons. Então, o núcleo do modelo Rutherford ele é totalmente composto pela parte positiva. No núcleo encontra-se a maior parte da massa do átomo. Esse conceito ainda continua. A maior parte da massa do átomo é o núcleo. Só que no modelo Rutherford, o núcleo era consistido apenas de carga positiva, apenas de prótons. Então, essa teoria a gente ainda mantém. A maior massa do átomo é o núcleo, só que a gente sabe que o núcleo não é composto só por prótons. Próxima característica. Os elétrons giram à volta do núcleo em órbitas circulares, que é esse movimento aí, né, que faz o dos elétrons. E também conhecido como modelo planetário, porque lembra um sistema solar. Esse é o modelo de Rutherford, muito mais complexo que o de Dalton, mais complexo que o de Thomson. É uma evolução dos modelos atômicos. Esse modelo foi aceito pela comunidade científica por um bom tempo, só que aí, através de um experimento, que a gente vai detalhar depois, ele veio um outro cara, um outro cientista, e viu que esse modelo não explicava todos os fenômenos atômicos que existiam. Então, teve um cara aí que ele veio e falou, não, está incompleto, tem algumas coisas aí que não estão sendo explicadas. Aí ele pegou o modelo de Rutherford e aprimorou, aperfeiçoou esse modelo e fez o modelo atômico que nós temos atualmente. Quem foi esse cara? Esse cara foi o Bohr. Niels Bohr, ele era um físico dinamarquês e ele veio com o modelo de Rutherford e aprofundou esse modelo de Rutherford, evoluiu esse modelo, através de um experimento, viu que a massa do átomo tinha algumas cargas ali, tinha algumas moléculas que não tinham carga, que não eram carregadas nem positivamente, nem negativamente. E quais são as moléculas do núcleo que não são carregadas nem positivamente, nem negativamente? São os nêutrons. Então foi descoberto aí que no núcleo, além de prótons, existem os nêutrons. E aí, a partir daí, houve essa divisão do núcleo, viu que o núcleo não era uma esfera só, uma coisa só. Então, quais são as características do modelo de Bohr?
O átomo possui um núcleo central. Isso, um núcleo fica no centro. E aí ele percebeu também que os elétrons eles não ficam orbitando naquela forma planetária. Eles, na verdade, orbitam, mas de forma circular. E ele trouxe também o conceito de que existem camadas elétricas de eletrosfera. Cada camada, que a gente vai aprofundar isso depois, ela cabe um certo tanto de elétrons. Então, ele, além de aprofundar a questão do núcleo, que agora o núcleo não é só composto por prótons, mas também por nêutrons, ele viu que a organização dos elétrons ela fica em camadas e cada camada ela tem uma quantidade para comportar elétrons. A primeira camadinha comporta só 2. Os outros elétrons vão para a segunda camada, comporta um certo número. Terceira, um certo número. Quarta, um certo número. Então, essas foram as principais características e mudanças que o Bohr fez no modelo de Rutherford. Então, os elétrons descrevem órbitas circulares em torno do núcleo. Os elétrons só podem ocupar determinados níveis de energia e a cada órbita corresponde a um valor de energia. Cada órbita, cada círculo ao redor do núcleo tem uma certa quantidade de energia, cabe ali uma certa quantidade de elétrons. E aí, pessoal, esse modelo de Bohr é o modelo que nós usamos hoje em dia, é o modelo aceito atualmente dos modelos atômicos. Então vocês viram aí o quanto houve evolução do modelo de Dalton até o modelo de Bohr. Tem aí o modelo de Dalton com a esfera com a bola de bilhar, veio o modelo de Thomson, pudim de passas, Rutherford com o modelo planetário que parecia um sistema solar e o modelo de Bohr. Vocês precisam sim saber qual foi o modelo de cada cara e precisam saber diferenciar e entender o que foi a evolução, o que evoluiu de um modelo para o outro. Isso é muito importante e nós vamos usar ao longo de todo o ano. Então, dando mais uma reforçadinha aqui, olha só como é o modelo de Bohr. Agora, pensa bem, lá do modelo de Dalton, que era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, a gente tem agora o modelo de Bohr, que constitui que é o modelo que nós conhecemos, tem aí o núcleo, constitui a massa atômica. O que tem no núcleo mesmo? As moléculas de prótons, as moléculas de nêutrons. Moléculas de prótons são as moléculas com carga positiva, moléculas de nêutrons são as moléculas sem carga. Ao redor, orbitando o núcleo, a gente tem os elétrons em camadas circulares na eletrosfera. Cada camada comporta uma certa quantidade de elétrons. A primeira camada, por exemplo, essa daí, a primeira voltinha ao redor do núcleo, só comporta 2 elétrons. Qualquer outro elétron que tiver no átomo vai para a segunda camada. Quando a segunda camada atinge seu limite máximo, vai para a terceira camada. E assim sucessivamente. Elétrons são a parte negativa do átomo. Então, esse modelo aí é o modelo atômico usado e aceito atualmente. O modelo atômico de Bohr, que a gente evoluiu aí desde o Dalton até o Bohr. Perfeito? Alguma dúvida? Se tiver ficado alguma dúvida, não esqueçam de anotar para a gente tirar juntos na quarta-feira, quarta e quinta-feira. E aí, chegamos no nosso modelo atômico atual, que o átomo possui núcleo central de reduzidas dimensões e uma nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica é a camada eletrosférica da eletrosfera. No núcleo encontram-se os prótons e os nêutrons. Vocês já estão cansados de saber isso. Prótons e nêutrons que formam a massa atômica. Os elétrons encontram-se à volta do núcleo, na nuvem eletrônica. Os elétrons ficam orbitando de forma circular ao redor do núcleo. E pessoal, viu que não é difícil, não é algo muito complexo, é só entender essa linha do tempo. Desde a teoria filosófica, as primeiras teorias científicas
como foi evoluindo a teoria científica. E hoje, para a aula, eu quis trazer para vocês justamente essa evolução ali do primeiro modelo, do de Dalton, até o último modelo, o modelo de Bohr. E passando a tarefinha de casa, o que é a tarefa de casa? Eu vou mostrar um mapa mental que presencialmente eu irei entregar para vocês, mas vocês irão fazer melhor. Vocês vão desenhar, fazer exatamente esse mapa mental bem bonito, bem caprichado no caderno. Esse daqui, dos modelos atômicos. Vocês vão pausar esse vídeo, printa essa tela, e aí esse modelo atômico aí, vocês vão desenhar no caderno. Desenhar e colorir. Caprichem, façam aí bem bonitinho. Depois que vocês fizerem isso no caderno, o que vocês vão fazer? Para eu dar o visto eletrônico de vocês, vocês vão tirar foto desse mapa e vão, do mapa feito no caderno, e vão postar no Google Sala de Aula. Algo também que vocês já estão cansados de fazer. Então, olha só, é um mapa mental que vai ajudar muito vocês na questão do esquema, de esquematizar os modelos. Por quê? Numa futura prova, num futuro teste, num futuro vestibular, vai ser cobrado sim. Qual que é a diferença do modelo de Dalton para o modelo de Thomson? O que mudou? Qual que era o conhecido como pudim de passas? Qual que era a esfera de bilhar? Então vocês têm que saber direitinho quem criou qual dos modelos. Então, tarefa de casa, vocês vão pausar o vídeo, printa e desenha isso aqui no caderno. Desenhou no caderno, vocês vão tirar foto e postar no Google Sala de Aula. Vocês têm até sexta-feira para postar a foto e receber o visto eletrônico, o visto digital na atividade de vocês. Qualquer problema que vocês tiverem para postar a foto, para fazer o mapa, vocês vão me reportar esse problema na videoaula de quarta-feira. Quarta-feira nós temos videoaula, conferência 8h20, quinta-feira 9 horas. E pessoal, qualquer dúvida sobre o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford ou de Bohr, o que não ficou claro, se ficou alguma coisa confusa, vocês vão anotar e me passar. Aguardo as dúvidas de vocês quarta-feira. Espero que a aula tenha sido clara, que vocês tenham entendido. E aí, essa semana eu vejo aquele mesmo esquema. Eu vejo como está o andamento de vocês. Se eu ver que está tudo ok, seguimos nosso conteúdo, desde que vocês estejam tendo um aproveitamento. Quem não está participando das conferências, quem não está mandando atividades, fica difícil saber o que a pessoa está aprendendo, o que não está. Então eu preciso de um feedback de vocês, ok? Olha só, uma ligação no meio da aula. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela videoaula. Qualquer dúvida, estamos aí quarta-feira. Qualquer coisa também é só gritar, chama aí. Qualquer um dos meios que vocês têm dos canais de comunicação. Um forte abraço. Uma ótima semana para vocês. Nos vemos quarta-feira. Tchau, tchau. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje, segunda-feira, né, seguimos aí com o nosso horário oficial de aulas. Nós temos 2 aulas aí de literatura, tá bom? Para hoje, o que nós iremos fazer? Iremos corrigir os exercícios da aula passada, os que foram feitos em sala e em casa, tá? E passarei para vocês também um exercício para casa e falarei com vocês sobre a leitura do livro Saindo da Plateia, de Giselda Laporta. Nós falamos na última live sobre ele, alguns de vocês falaram que já tinham iniciado, né, a leitura e outros não. Então, a partir de hoje eu vou começar a marcar a quantidade de capítulos, de páginas, tá? No caso do livro, ele é dividido por relatos. Então, nesse primeiro momento, nessa primeira semana, eu pedi para que vocês leiam os 3 primeiros relatos, tá? A leitura é bem tranquila, é bem fácil, assim, é uma leitura tranquila e rápida ser feita, tá bom? Então, agora, nesse primeiro momento, eu quero que vocês, né, eu gostaria de pedir
que vocês abrissem aí o livro de vocês na página 36, para que nós possamos começar aí as correções. Vou pular um exercício de casa. Então, vamos lá, meninos. Fazer a correção aí. Pegar minha caneta. Vamos lá. Escrevendo sobre o texto. O texto lido é um episódio de uma narrativa. Em relação aos fatos narrados, pode-se afirmar que são fictícios ou reais? Eles são o quê, meninos? Eles são fictícios, eles não existem no plano da realidade. Número 2. No texto lido, os elementos da narrativa parecem bem caracterizados. Em relação a esses elementos, responda as questões. Letra A. O narrador da história está em primeira ou terceira pessoa? Ele está em primeira pessoa. Ele conta, né, a história, ele narra em primeira pessoa. Letra B. Quem são os personagens da história? Então, quem são os personagens? É o Victor Frankenstein e o ser criado por ele. Então, são os dois personagens aí da história. Letra C, meninos. Quando e onde os fatos aconteceram? Então, os fatos aí dessa história, eles se passaram em diferentes estações do ano. E eles ocorreram em uma oficina de criação, né? Que é na casa do cientista, tá? Voltando aqui, ó. As imagens do fragmento de título, de texto. Tô louca, porque eu li o título lá. Então, aqui dá pra ver alguns desenhos, algumas ilustrações, na verdade, que remontam aí esse cenário, né? Então, aqui tem uma caveira, tem aqui uns experimentos, ele tá lendo. Aqui embaixo tem a lua cheia, essa imagem aqui, né, meio assustadora. Seguindo aí, tem ele aqui novamente, né? Ilustra bem aí a história. Então, os fatos, eles se passam em diferentes estações do ano e, né, eles ocorrem nessa oficina de criação, né, que é na casa do cientista. O gênero que narra episódios imaginários, embora às vezes possa se inspirar em fatos reais, recebe o nome de romance. Nele há várias ações, conflitos. Podemos apresentar ainda uma pluralidade de personagens, ou seja, uma quantidade vasta de personagens. Né? Personagens com grande expressividade, tá? Número 3. A narrativa é constituída de situação inicial, momento de equilíbrio, tá? E o conflito. O que é o conflito? É o acontecimento, né, que instaura desequilíbrio na narrativa. E o clímax, né, que é o momento de maior tensão. E por fim, o desfecho, né, que é quando ocorre o quê? A solução dos conflitos, tá? E do retorno ao, né, ao equilíbrio inicial, a situação inicial. Agora, com relação ao texto, qual que é o conflito apresentado que desequilibra, né, que desestabiliza a narrativa? É a criação do quê? De um ser humano a partir de matéria inanimada, né? Que é a história aí do Frankenstein, né? Ou Frankenstein. Alguns lugares a pronúncia é Frankenstein. Então, a criação do ser humano a partir de uma matéria, né? De matéria inanimada, ou seja, matéria sem vida. Seguindo aí. Deixa eu alinhar aqui. Victor passou boa parte de sua vida estudando e aprimorando seus conhecimentos, a fim de concretizar seu objetivo maior. As atitudes de dedicação exclusiva e persistência tiveram algumas implicações em sua vida pessoal. Letra A. Que implicações foram essas? Então, a saúde, né, ficou debilitada, ou seja, ficou fraco, e ele também, né, ele se distanciou dos amigos e dos familiares, ele afastou desses amigos, né, dos amigos e dos familiares, e ainda ficou doente, né, ficou com a saúde fraca, fragilizada. B.
ele se arrependeu de ter se dedicado à realização de seus objetivos? Primeiro passo para a resposta. Identifique um trecho que comprove sua resposta. Então, não se tem certeza. Então, por isso que é provavelmente que sim. E um dos trechos é esse aqui, ó. Mas, ao terminar, a beleza do sonho desaparecera e o horror e desgosto encheram meu coração. Então, é o trecho aí que comprova aí que, provavelmente ele tenha sim se arrependido, de ter se dedicado tanto tempo a esses objetivos, esse objetivo principal, que é criar um ser humano com matéria inanimada. Letra C. O que você achou da atitude do cientista em privar-se de sua vida pessoal? Então, a resposta é pessoal. Então, você acha que foi legal ele ter dedicado exclusivamente a esse projeto dele? Afastado da família, dos amigos, chegou a ficar com a saúde debilitada ou não? Foi ótimo, está tranquilo. Então, é uma resposta pessoal, tá? Número 5, meninos. O cientista conquistou algo mais conhecido. Algo jamais conhecido até então por um ser humano. A. Qual foi a grande realização de Victor? Foi o quê? A criação de um ser humano. Opa. B, meninos. Deixa eu só voltar aqui. Só alinhar aqui de novo a página. Pronto. B. Que conhecimentos foram necessários para que o cientista realizasse seus objetivos? Então, quais foram? Ter domínio, sobre determinadas áreas do conhecimento, como as ciências naturais, a fisiologia e a anatomia. Então, ele tinha esses conhecimentos, que são ligados ao corpo humano. A natureza, quando entra aqui nas ciências naturais, anatomia, fisiologia, o corpo humano. Então, ele já tinha esses conhecimentos prévios. Então, ajudou ele aí a conquistar, realizar, na verdade, esse objetivo dele, tá? Letra C, meninos. Ao concretizar seus objetivos, ele se mostra decepcionado com sua criação. Identifique e exemplifique os fatores que provocaram esse sentimento, meninos. Aqui nesse enunciado, eu sempre foco nessa questão da interpretação dos enunciados, porque interpretação de texto, interpretação de enunciados, ela vale para todas as matérias, para todos os campos de estudo que vocês passam e irão passar durante a vida de vocês, tá? Então, o que nós temos aí? A primeira parte. Após concretizar seus objetivos, ele se mostra decepcionado com sua criação. Afirmou. Identifique a primeira etapa da resposta e exemplifique os fatores que provocaram esse sentimento. Sentimento o quê? De decepção, não é? Então, vamos lá. Você vai identificar. Então, a criação do cientista, ela não correspondia ao modelo ideal almejado, ou seja, desejado por ele, que era um ser humano o quê? Belo e perfeito, Ao contrário, o ser criado por Victor era grotesco, repugnante, e, portanto, o cientista o associou a algo que ruim, E esse resultado provocou nele um choque, aquela coisa assim, aquele choque de realidade. Ele esperava que fosse um ser humano maravilhoso, mas maravilhoso fisicamente. Porém, veio grotesco, ou seja, estranho, repugnante, que dá medo. E ele associou essas características físicas a algo negativo, a algo ruim, que na verdade não condiz, aí é uma ficção, mas não condiz com a realidade. Fazer esse tipo de comparativo, comparar a essência da pessoa, o caráter, a moral, o que a pessoa tem internamente com o externo. Lembra que no início do ano nós trabalhamos um texto que falava sobre a ditadura da beleza? Nós falamos muito sobre isso. Foi o primeiro texto que nós trabalhamos, foi bem nas primeiras semanas de aula. Então, nós focamos muito nisso, no externo e no interno. Tá?
Vamos seguir aí, tá, meninos? As correções. Número 1. Releia esse trecho. É por demais perigosa a aquisição de é por demais perigosa a aquisição de conhecimentos, e o homem que acredita que sua cidade natal é o mundo inteiro é muito mais feliz que aquele que aspira tornar-se maior do que por sua natureza permite. O que esse trecho revela em relação às buscas do ser humano? Revela o que, meninos? O ser humano, ele tenta o quê? Se aprimorar, se apropriar de determinados conhecimentos, né? E dessa apropriação, desse ganho de conhecimento, ele utiliza esses conhecimentos de forma o quê? Negativa e nociva para a própria espécie. Ou seja, nós seres humanos e para o nosso mundo. Então, muitos conhecimentos, eles são adquiridos não para ser feito de forma positiva, não para ser feito um bem maior através desse conhecimento, mas sim para o lado negativo, para o lado do mal, tá? Pensem aí em exemplos aí de situações que o ser humano utiliza-se da sua inteligência, da sua capacidade intelectual e dos conhecimentos adquiridos e descobertos e utiliza para o lado ruim. Um exemplo disso é o que? A bomba atômica, que arrebentou, acabou com Hiroshima e Nagasaki. Então, a energia atômica, né, nuclear, tem o que? Tem seu lado positivo, quando é utilizado de forma, sim, adequada, mas foi utilizada de forma o que? Nociva, de forma perigosa, matou, né, uma quantidade, acabou com as duas cidades, né? Então, é um exemplo, tá? Vamos agora para o número 2, meninos. O cientista concentrou-se exclusivamente em seu projeto de criar a vida humana. No entanto, ao finalizá-lo, percebeu que todo seu trabalho provocou consequências imediatas. Quais foram elas? Então, esse ser que foi criado por ele, pelo cientista, ele ganhou proporções, ou seja, tamanhos não imaginados, não previstos, né, pelo cientista. E fez com que a situação fugisse o quê? Do controle. Então, no projeto dele, na teoria, seria algo tranquilo, fácil de lidar, seria pequeno, seria delicado, seria bonito, não daria medo. E foi totalmente ao contrário. E isso fugiu do controle dele, porque ele não esperava que isso fosse acontecer. Aqui nós temos um conversando com texto, né? Que são atividades que são de discussão, tá? Então, isso aí nós precisamos fazer em sala de aula ou nas lives, tá? Nossa próxima live eu vou deixar anotado aqui, para que nós possamos fazer essa discussão aqui, tá? Envolve bastante coisa científica. O discutindo ideias e construindo valores também. E agora nós vamos aqui para o explorando a linguagem. Opa! Deixa eu só alinhar aqui a página. Pronto. Explorando a linguagem, número 1. No primeiro parágrafo, há algumas palavras grafadas em letra maiúscula. Identifique-as e explique por que isso ocorreu. Então, quais são essas palavras? Ciências naturais, que está relacionada ao quê? É uma área do conhecimento. Química, também é uma área do conhecimento. E, por fim, aí o professor Waldman, que é um nome próprio. Então, por isso que elas foram grafadas, elas foram escritas em letra maiúscula, tá? Número 2. Releia o trecho. O professor Waldman, era esse o seu nome, tornou-se um verdadeiro amigo. Letra A. Que função o travessão exerce? Então, esse travessão aqui, ele está indicando o que? Um aposto. Um aposto que explicativo. Inclusive, isso foi conteúdo do ano passado, tá bom? Do oitavo ano, no quarto bimestre. Eu falei oitavo ano, mas o sétimo ano agora, ele também
na planilha de estudos dele também tem aposto. Então, por isso que eu falei oitavo. Que o oitavo ano passado viu. Então, é um aposto explicativo, ou seja, está explicando o quê? Um termo anterior, que no caso aqui é o professor Waldman. Né? O professor Waldman era esse nome. Então, esse era esse nome, ele está fazendo referência ao professor Waldman. Então, por isso que ele é um aposto explicativo. Tá bom? Seguindo aí, meninos, letra B. Com que intenção essa informação é acrescentada ao texto? Então, qual que é a função? O aposto nós já sabemos que ele é utilizado para quê? Para explicar alguma coisa. E nesse caso aqui ainda é um aposto explicativo, né? A classificação dele. Para explicar ao leitor que o quê? Que o Waldman era o nome do professor que havia tornado-se amigo de quem? Do Victor Frankenstein, tá? Seguindo aí, número 1. Ao observar sua criação, Victor descreve. Então aí agora, né, vem solicitando aí para você o quê? Para você sublinhar. Sublinhar onde? Lá no texto, né? Que texto? Tem criança, né? No texto lá em cima. Né? No primeiro texto, lá no início. Então, nós vamos... Oh, ai, gente, deixa eu voltar aqui. Deixa eu alinhar a página. Eu não sei o que acontece, que a hora que diminui, volta a página à linha. Então, aqui, ó. Ao observar sua criação, Victor descreve. Então, sublinhe no texto essa descrição. Então, nós iremos voltar lá no texto para fazer essa atividade, que é sublinhar. Então, o texto começa aqui, tá? E aí, nós vamos descendo aqui. Então, é aqui, ó. Seus membros... Deixa eu aumentar aqui a letra. Seus membros eram proporcionados e eu tinha selecionado seus traços para serem belos. Belos, meu Deus, sua pele amarela mal cobria a trama de músculos e artérias abaixo. Seu cabelo era negro, lustroso, ondulado. Seus dentes brancos, perolados. Então, essa é a descrição. Eu acho que você estará sublinhando, né? Descrição, né, que ele faz, né, com relação ao ser que foi criado aí pelo Victor. Pronto. B. A descrição é física ou psicológica? Explique. Então, primeiro, o que é descrição física? É quando você dá características externas. Característica psicológica está relacionado ao interno. Então, se eu falo assim, fulano é alto e magro, eu fiz uma descrição física. Se eu falo fulano é amável e dócil, eu fiz uma descrição psicológica, porque está interligado ao interior. Então, aqui está pedindo para você falar se é física ou psicológica e explicar. Qual descrição? A descrição nós fizemos agora há pouco, nós sublinhamos. Então, ela é o quê? Física, pois ela apresenta aspectos visíveis do ser criado por Victor. Então, ele vem falando, quando ele fala, por exemplo, da cor dos dentes, né, da pele, tudo isso é característica externa, característica física. Número 2, meninos, da nossa correção. Deixa eu só pegar aqui meu livro aqui. Pronto. Número 2. No trecho de 1000 maneiras, no trecho de 1000 maneiras facilitou para mim os estudos, há uma figura de linguagem. Identifique e explique em que ela consiste. Então, de 1000 maneiras facilitou para mim os estudos. Então, tem um exagero aí, aquela figura de linguagem que preza pelo exagero. Igual você falar assim, eu não te vejo há séculos. É uma hipérbole. Ou seja, é a figura de linguagem que exagera. Nossa, eu estou com tanta fome que comeria um elefante. Você não vai comer um elefante. Você está dizendo que você está com muita fome e vai comer uma quantidade expressiva de comida. Que faz referência ao elefante, que é um animal, né, de grande porte. Ah, não te vejo há séculos. Você não tem como alguém não deixar de ver alguém durante séculos.
Ah, eu já falei com você 1000 vezes. Também, né? Você pode até falar 1000 vezes, mas vai demandar um trabalho. Então, essa figura de linguagem, ela é chamada de hipérbole, né? Que ela consiste no exagero. Nesse caso aqui, 1000 maneiras enfatiza o quê? Que foram várias, diversas vezes, né, que houve esse elemento facilitador aí para ele, né, com relação aos estudos, tá bom? Então, essas foram as nossas correções da aula de hoje, tá, meninos? Que foi da página 36 a 39. Agora eu vou falar com vocês sobre a atividade de casa, sobre o homework. O homework de vocês começa aí na página 45, tá? Ele está relacionado a esse texto aqui, ó, que começa na página 40. Ai, professora, então como que eu faço? Você vai ler o texto, tá? Se possível, faça ele em leitura dinâmica, em leitura em voz alta. Observe a pontuação, a acentuação, tá? Todos os elementos aí que constituem uma boa oratória, tá? Entonação de voz. E aí, esses exercícios são de interpretação desse texto que eu passei aqui. Então, vocês estarão fazendo a página 45, que é essa que nós estamos, a 46, tá? A 46 são essas duas aqui, nessas duas questões. São essas duas questões. Essas aqui são relacionadas ao conversando sobre o texto, discutindo ideias. E aí, você volta aqui, né, e continua aqui no Explorando Linguagem, que está na página 47, tá? E finaliza aqui na página 47 as atividades de literatura, as atividades para casa, tá bom? Para complementar as atividades de casa, nós temos aí a leitura, né, do livro aí, Saindo da Plateia, da Gisela Laporta. Vocês estarão lendo o relato 1, 2 e 3, que é o que equivale a 3 capítulos, tá bom? Aí na segunda-feira que vem eu estarei passando para vocês uma atividade avaliativa referente a esses 3 primeiros relatos aí, tá? Para eu ter certeza que vocês estão lendo o texto, estão entendendo, estão participando, tá bom? Para aqueles que ainda não fizeram as postagens das atividades no Google Classroom, eu volto a repetir. Façam essas publicações, tá? As notas de vocês, a avaliação contínua, tudo está sendo baseado nessas postagens. E isso para todas as matérias. Tá bom, meninos? Uma ótima semana para vocês. Cuidem-se e até a nossa live. Beijão! Eu trouxe para vocês um conteúdo para essa semana que ele vai trabalhar o tema de suffixes. O que seriam os suffixes? Seriam sufixos. Mas o que é um sufixo? Nós temos na nossa língua tantos prefixos quanto sufixos, ou seja, pré vai vir antes, su vai vir depois. Então, eu vou ter um sentido de que eu vou trabalhar com uma palavra, certo? E se eu acrescentar tanto um prefixo ou um sufixo nessa palavra, eu vou transformar ela em outra coisa. Então a gente vai trabalhar com transformação de palavras, ok? Word transforming. It turns verbs and adjectives into abstract nouns. Então, hoje, eu trabalhando com sufixos com vocês, nós temos aqui verbos e adjetivos que são transformados, ok? Turn into abstract nouns, em substantivos abstratos, ou seja, eu pego um verbo ou um adjetivo e transformo ele num substantivo. Mas como é que eu vou fazer isso? Prestem atenção, porque pode causar dúvida e bagunçar um pouquinho a cabeça de vocês. Porque a gente vai ter uma imensidão de sufixos ali, de palavras para a gente estar acrescentando, e para vocês pode parecer muito difícil, mas mantenha calma aí, a gente vai analisar como é que vai resolver cada um deles. Vamos lá, todo mundo junto. Primeiro, vamos analisar o nosso box of words, nosso quadro de palavras. Nós temos accept, adapt, decide, enjoy, happy, patient, responsible. Ok, vamos então agora entender o que cada uma dessas palavras significam. Accept, aceitar. Adapt,
adaptar, decide, decidir, enjoy, curtir, gostar, happy, feliz, patient, paciência, responsible, ou paciente, né? Perdão. Responsible, responsável. Então a gente tem aqui esse box of words. E embaixo nós temos esses suffixes. Jen, ok? Chan or shan, ity, nes, ment, ans, ans. Então a gente vai adicionar palavras a eles, certo? Na verdade a gente vai adicionar eles a essas palavras de forma correta e transformá-las em substantivos. Primeiro, analisando essas palavras, quais vocês acham que tem essa terminação? Ou qual, na verdade, porque é uma para cada um. Que tem jan, ok? S-I-O-N. Exception, exception, adaption, decision, enjoytion, happytion, patienttion, responsabletion. É difícil, né? Então dá pra gente criar uma forma que a gente subentenda que a palavra ela combina mais com um do que com o outro. Então, desses aqui, o que mais deu uma combinada foi o decision. Decision. Beleza. Mas ali eu tinha a palavra decide, certo? Que nós usamos. E para eu pegar essa palavra e transformar num substantivo, eu tive que mudar ela. Sim, a gente tem que modificar a palavra e é isso que eu falei anteriormente, que pode dar uma confundida. A gente tem que quebrar essas palavras. É tudo uma questão de costume. Vocês vão trabalhando aos poucos com sufixos, prefixos e com as palavras, e aí vocês vão identificando o que a gente tem que fazer em cada uma delas. Ok? Então, decision. Então, decide, decision. Agora, shun. Exception, adaption, enjoytion, happytion, patienttion, responsibleshun. Temos ali, acho que duas que combinam mais. Exception e adaption. Vamos utilizar o adaption, ok? E aí, caso o adaption complete melhor em outro, a gente pode utilizar em outro, sem problema. Então, vamos colocar aqui adaption. Tá vendo que o adaption eu só acrescentei aqui, já tinha um T ali, eu só interliguei meu sufixo com a própria palavra. E nós temos então accept, acceptity, enjoyity, happily, patiently, responsibly. In this case, responsibility é mais provável. Então, vamos lá. Responsibility. Então, já foi mais uma. Ness. Acceptness, enjoyness, happiness, patientness. Alguém já trabalhou com a música happiness? Pode ter esse contexto já de cabeça, de memória. Então, happiness. Ou quem já viu muito essa palavra estampada em camiseta, ou online mesmo. Então, happiness. Que eu tô colocando ponto, meu Deus. Meant. Então, happy foi utilizado. Então, nós temos acceptment, enjoyment, patientment. Vamos analisar aqui. Eu acho que patient não vai encaixar muito bem. Enjoy, accept. Enjoy, accept, acceptment. Eu acho melhor o enjoy, né? Então, ele vai dar uma combinada melhor aqui. Enjoyment. Enjoyment. Então, também já foi utilizado. Agora nós temos accept e patient. Qual que tem essas terminações aqui que a gente acha que vai dar mais certo? Então nós temos acceptance or acceptance, patience or patience. Então vamos lá com a acceptance, e por último patience. Beleza. Alright. Então,
completei aqui meu quadro com todas as palavras, os adjetivos, verbos, eu transformei eles em abstract nouns, em pronomes, em substantivos abstratos. Então, o que eu transformei essa palavra? Eu tinha decide, que é decidir, transformei em decision, decisão. Adapt, adaptar, adaption, adaptação. Temos responsible, responsável, responsibility, responsabilidade. Temos happy, feliz, happiness, felicidade. Enjoy, curtir, enjoyment, curtição, ok? Temos accept, aceitar, acceptance, aceitação. Temos depois patient, que é paciente, e temos patience, paciência. Então eu transformo eles, ok? Então sempre que a gente tiver essas terminações em português, elas vão, na maioria dos casos, corresponder. Por exemplo, ity, responsibility. Em português não é responsabilidade, então eu vou manter em mente que todas as palavras terminadas em dade, em inglês vão terminar em ity, ok? É a mesma questão do shan, adaption, adaptação. Então as palavras que terminam com são, em português, em inglês vão terminar com shan, ok? Dá uma analisada e vai ter atividade sobre esse tema lá no Google Classroom, não esqueçam de olhar lá. Tem atividade sobre os suffixes, ok? Sobre os abstract nouns para vocês realizarem lá. É um conteúdo mais longo e essa parte vocês têm que copiar no caderno, beleza? Para vocês terem um norte ali para realizar a atividade de casa e não ter que ficar assistindo o vídeo toda hora. Dá uma estudada, dá uma revisada no conteúdo e qualquer coisa a gente tira as nossas dúvidas lá na nossa live, beleza?